começarmos, já deixa o like e se inscreva no canal para não perder nenhuma história gostosa que está vindo por aí. O anime inicia apresentando nosso protagonista, Godou Kusanagi, que está atualmente na Itália, cumprindo um pedido de seu avô, que era etnólogo. Godou foi incumbido por seu avô de entregar uma misteriosa placa de pedra a uma mulher em uma ilha onde ele se encontra no momento. Enquanto ele passeia pelas ruas dessa ilha, ele se depara com uma garota loira que começa a falar com ele em um idioma que ele não compreende. De repente, para sua surpresa, ela saca uma faca. E Godou, sem saber o que fazer, tenta se comunicar com ela. Ele pede para você falar japonês. Ela pede a ele o grimório que possui, pois é um cavaleiro da cruz de cobre negro. Godou diz que não pode entregar o grimório, mas ambos ouvem um rugido alto. Ao se virar, ele vê um monstro gigante e a garota menciona que é um deus herege, surpreendendo Godou. A garota corre para enfrentar o deus e encontra sua parceira Ariana, que a leva de carro. Ela se aproxima ao máximo e sobe em um telhado, onde revela que seu nome é Erika Blandelli. Subitamente, invoca uma espada com um poder e, embriagada, enfrenta o deus, percebendo sua força. Godou tenta fugir desesperadamente, mas tropeça e deixa cair o grimório. Ao se levantar, vê um garoto segurando-o. Ele pergunta quem é o garoto, que responde ser o vitorioso, por isso está revivendo os antigos deuses e reis para enfrentá-los. Ao ouvir sua fala, Godou sente como se estivesse conversando com seu avô. Mas após entregar o grimório, o garoto desaparece. Erika percebe a diferença de poder ao lutar com o deus, e após um golpe, é lançada ao ar. Antes de cair, Godou, que observava de longe, a segura. Quando avistam o deus, ele some em um tornado. Após algum tempo, ambos vão à estação de trem da ilha. Erika explica que os deuses hereges trazem caos à Terra, mas apenas aqueles com poderes mágicos podem vê-los, já que para os demais parecem apenas desastres. Erika questiona como ele não sabia disso antes, com um grimório tão poderoso em mãos, mas Godou esclarece que só veio para entregá-lo a Lucretia. Erika reconhece imediatamente a grande bruxa da Sardenha e se surpreende por ela ter dado um grimório tão importante a um japonês. Vendo que o trem ainda não chegou, Erika sugere acompanhá-lo em seu carro, e Godou aceita. Ao chegarem à casa de Lucretia, são recebidos por um gato que pergunta quem são. Erika diz que vieram entregar algo em nome de Kusa para Nagi e Chiru, apenas para Lucretia. Ao ouvir seu nome, ela os recebe. Godou fica surpreso por ela ser jovem, já que era amiga de seu avô. Ela explica que o grimório dado a ele é de Prometeu, mas pede que o devolvam, pois só atrai pessoas erradas. Ela pergunta a Godou se ele já conheceu alguém antes, e ele lembra de um garoto que falava de forma estranha. Lucretia decide dar o grimório a ele, mas hesita. Erika lembra que ele não tem magia e não poderá usá-lo. No entanto, Lucretia explica que é desejo de Deus que Godou o receba, pois coincidências são parte do destino. As crianças resolvem passar a noite lá. Então Erika e Ariana começam a beber vinho e exageram. Quando Erika não aguenta mais, Godou a leva para seu quarto, onde ela, achando que é Ariana, pede que ele tire seu vestido para dormir. Um pouco nervoso, Godou tira suas roupas e tenta sair do local. Mas quando tenta abrir a porta, percebe que ela está trancada e ele tem que dormir lá. No dia seguinte, assim que Erika acorda e vê Godou no quarto, ela o espanca, achando que ele foi longe demais com ela. Godou tenta explicar, mas nesse momento eles percebem uma estranha chuva com muitos trovões e Erika decide sair para ver o que está acontecendo. Do lado de fora, eles percebem que é um deus causando isso, e Erika o identifica como Melgar. Ela nota outro deus atacando e decide lutar, pois a ilha será destruída se não fizer nada. Eles o seguem de carro e veem o outro deus, que Godou reconhece como Beretragna, o antigo guerreiro persa e deus da luz. Antes da batalha, Erika se coloca entre eles e pede que parem. Eles não aceitam bem, e Beretragna, ofendido, começa a atacá-la com raios. Ela tenta se esquivar, mas não consegue escapar. Quando está prestes a ser atingida, Godou a tira do caminho. Ele se aproxima de Melgar e pede que se alie a ele, já que tem o poder do cavalo branco de Berê. Ragna explica que se ele os proteger, Beretragna não se completará. Melgar duvida,
mas aceita a proposta. Beric Dragna, ao ver a situação, percebe que fez bem ao devolver o Grimório a Godot. No entanto, ao se aliar ao inimigo, ele o ataca com um raio poderoso, repelido por um escudo divino de Melgar. Então, Beric Dragna usa outra habilidade e invoca uma espada dourada, atacando novamente e desta vez a espada começa a perfurar a barreira. Erika percebe que já ouviu sobre essa espada antes e que ela pode cortar a divindade. Ela pede a Godot para fugir, mas ele a alerta que deve guardar o Grimório e não pode sair sem usá-lo. Erika diz que se um humano usar, morrerá instantaneamente, mas Godot responde que, sem usá-lo, morrerá de qualquer forma. Quando Beric Dragna destrói a barreira, Godot usa o poder do Grimório para atacar e rouba o poder da espada dourada. Ele então pergunta a Erika como ele pode cortar a divindade de Beric Dragna. Erika se aproxima dele e o beija. Nesse instante, o poder da espada é liberado, e após milhares de espadas douradas surgirem, uma delas atinge Beric Dragna, eliminando-o de imediato. Em uma outra cena, observamos que Epimeteu e Pandora foram os responsáveis por planejar tudo o que está ocorrendo, pois o nascimento sagrado de uma criança não legítima entre um tolo e uma bruxa criaria um rito de usurpação que só seria possível através do sacrifício de um deus. Vemos que, quando as condições forem atendidas, Godot renascerá como um Campônio, matador de deuses e rei dos reis. Uma semana após Godot derrotar Beret, Ragna virou o centro das atenções e precisou testar suas habilidades contra os outros. Ele acorda em casa, vê a hora e se prepara rapidamente para a aula, mas ao se vestir, percebe Erika deitada nua em sua cama. Ele pede que ela se vista e vão para a sala de jantar. Lá, encontram a irmã dela, Shizuka Kusanagi. Ela pergunta sobre o relacionamento com Erika, e Godot tenta explicar que não entende a mudança repentina de atitude dela. Erika esclarece que ele não quer aceitar seu amor, lembrando do beijo que tiveram na Itália, o que desagrada Shizuka, já que Godot não contou nada antes de levá-la para casa. Após algum tempo, Godot se dirige para a aula, onde começa a se recordar do que aconteceu durante a batalha contra Bertracna. Nesse momento, Erika havia explicado a ele que, através do beijo, ela lhe entregou a chave necessária para destravar a espada dourada. Enquanto ele se lembra de todos esses eventos, um colega de classe comenta que uma nova aluna foi transferida para a escola, mencionando que ela é uma garota italiana. Então, o professor apresenta a nova aluna à turma, que, surpreendentemente, é ninguém menos que Erika. Após se apresentar, ele deixa claro a todos os alunos que já prometeu seu amor a outra pessoa, e então aponta para Godot. Ela se senta ao seu lado e, ao tentar dizer o que mais aprecia nele, Godot se levanta da cadeira e a pega pela mão, levando-a para fora da sala. Contudo, ao chegarem do lado de fora, percebem que ele está com a pessoa errada e a garota se apresenta como Yuri Maria. Após a aula, Godot vai para casa com Yuri e pede desculpas pelo ocorrido. Ela diz que ele não precisa se desculpar. Na verdade, ela pede desculpas, pois não quer enfrentar a ira do rei. De repente, Amakazu, do Comitê para a Compilação da História Verdadeira, os interrompe. Eles vão a um templo próximo, e Amakazu explica que são parte do governo que lida com magia no Japão. Ele pede que ela não se preocupe com Yuri, pois foi ele quem pediu que ela contatasse o sétimo rei, porque queria falar sobre Erika e a cruz de cobre preto. Quando Godot chega em casa, ele vai para o quarto e lembra do que disse a Makazu. Makazu sugere que talvez Erika se aproximou dele para convencê-lo a entrar na cruz de cobre negro após vê-lo virar campeão. Nesse momento, ela surge ao lado dele, que pergunta se ela procura algo mais, pois não crê que ela queira seduzir alguém de quem ele não gosta. Surpresa, ela sugere passarem o dia juntos para mostrar seus verdadeiros sentimentos. Godot se surpreende ao saber que ela decidiu levá-lo de novo à Itália, algo inesperado quando ela propõe passarem o dia juntos. Enquanto espera Erika voltar de uma reunião, uma garota surge e diz que quer pegar a cobra para evitar confronto direto. Godot afirma que não quer lutar e desconhece os outros campeões. A garota o chama de mentiroso, dizendo que se ele não gostasse de lutar, não seria um matador de deuses. Sozeos some de repente, deixando Godot surpreso, mas então Erika chega. Ela o assusta por estar distraída. Ela chega com membros da Sociedade Italiana de Magia, que querem conhecê-lo e testar sua força. Para isso,
usa seus poderes e o ataca com a espada. Mesmo com dúvidas, Godot utiliza o poder dos 10 avatares dado por Beret Ragna, repelindo os ataques. Milhares de vezes após provocar Erika, Godot usa o avatar Javali, destruindo tudo no caminho, mas ela consegue se esquivar. Ela menciona que ele só pode usar os avatares uma vez por dia, então deve pensar bem quando usá-los. Mas ele aproveita um momento de distração para atacá-la e, após subjugá-la, pede que ela lhe conceda a vitória. Erika diz que, embora não tenha sido da melhor forma, aceita a derrota dele, pois ele passou no teste. Godot aproveita e pede que ela esclareça o que quer, e ela revela que está realmente apaixonada por ele. Como uma mulher muito orgulhosa, ela não deixa ninguém dizer o que pode ou não fazer, deixando Godot sem palavras. Ela então lhe entrega uma medalha em forma de cobra. Na manhã seguinte, Godot vai para a aula e conhece Yuri, que pede para encontrá-lo no telhado entre as aulas. Quando chega a hora, Godot se encontra com Yuri, que menciona ter informações de que ele trouxe o Gorgoneion da Itália e quer confirmar isso. Isso intriga Godot, então Yuri explica que é um instrumento divino que, dizem, trará perigo ao mundo. Embora não tenha visto, sabe que é como uma medalha com uma cobra, provavelmente de pedra. Nesse momento, ele a tira do bolso e entrega a ela, explicando que Erika a deu a ele quando estavam na Itália, mas pensou que era um presente. Vendo as circunstâncias, Yuri deixa claro que ele deve levar a sério a situação perigosa. Ela explica que o Japão pode ser o ponto central da profecia. Após a aula, eles vão para a casa de Yuri. E ela diz que quando um certo Deus recuperar sua verdadeira forma, uma noite sem estrelas cobrirá o céu. Então, o mundo será arrastado para o submundo. Essa é a profecia feita pela princesa Alice, que subiu aos altos escalões do céu. Ela diz que o Gorgoneion é uma serpente, uma manifestação física do poder de um Górgona. Ele transformará uma antiga deusa em um ser poderoso e vingativo. Godot pergunta por que não o destrói, mas Yuri diz que é impossível, pois é protegido por uma magia poderosa. Nesse instante, aparece Erika, agradecendo a Yuri por contar tudo a Godot. Ela pede a Yuri que use seu sexto sentido para detectar algo do Gorgoneion, pois um desastre global se aproxima. Yuri decide tentar e, ao tocar o Gorgoneion, ele tem uma visão de uma jovem deusa de cabelos prateados chamada Atena. Sabendo disso, Erika e Godot voltam à cidade para buscar Atena. E quando estão em um telhado, ela surge diante deles. Ela fala para eles que está em busca do Gorgoneion e que quem tentar impedi-la se tornará seu inimigo. Quando percebe que eles não possuem o item, ela inicia um ataque, mas Erika consegue desviar usando seu poder. Atena então envolve Erika em uma barreira e aparece diante de Godot. Ela pede desculpas pelo que está prestes a fazer, mas expressa seu desejo de ver qual será o destino dele. E então, ela o beija. Após realizar isso, ela pronuncia uma frase para Godot, que começa a cambalear. Atena fica surpresa, pois mesmo após proferir suas palavras de poder, ele ainda consegue se levantar e permanecer consciente. No entanto, depois de um tempo, Godot cai no chão, inconsciente. Atena então lhe diz que cortará um pedaço de seu cadáver para impedir que ele use seu poder. Nesse instante, Erika rompe a barreira e começa a atacar Atena, protegendo a vida de Godot. Percebendo a diferença de poder, Erika usa um trunfo e consegue prender Atena com sua habilidade, permitindo escapar com Godot. Enquanto isso, Yuri está com o Gorgoneion e tenta selá-lo com magia para impedir que Atena o use. No caminho, Liliana a intercepta. Crankar exige que ela entregue o Gorgoneion. Yuri afirma que não pode entregá-lo, pois precisa selá-lo rapidamente, enquanto Erika e Godot atrasam Atena. Liliana diz que o selo dele é inútil contra um deus, e que, se não entregar, ela terá que pegar. Amakazu chega de carro, usa uma barreira em Liliana e foge com Yuri. À tarde, Godot desperta no colo de Erika, percebe que morreu de novo, mas foi revivido pelo avatar do carneiro. Erika o parabeniza, pois desta vez ele levou só 2 horas e meia para voltar, mostrando que está começando a controlar o poder do carneiro. Godot pergunta onde está Atena. Erika diz que ela busca o Gorgoneion e logo o encontrará. Ele fala que ela tem um plano para a cidade e 2 opções.
Deixar Atena recuperar sua forma e destruir o mundo ou fazer alguém resistir a ela. Ele percebe que a decisão é sua e que precisa usar a espada dourada para enfrentá-la. Érica explica para ele que, para poder usar a espada, ele precisa aprender todas as informações sobre Atena. Se ele tentasse explicar isso a ela em palavras, levaria pelo menos 100 dias. Por isso, eles não têm outra escolha a não ser usar o mesmo método que usaram na primeira vez, transmitindo as informações através de um beijo apaixonado. Eles começam a se beijar e, nesse processo, Godot absorve todo o conhecimento sobre Atena. No entanto, eles são interrompidos quando percebem que ela começou a escurecer o céu sobre a cidade. Os dois decidem ir com Ariana em busca de Atena, e no carro, recebem uma ligação de Yuri, informando que não foi possível selar o Gorgoneion. Godot pede que, se Atena for ao Gorgoneion, eles devem fugir, pois não quer que nada aconteça a eles e pensará em uma solução. Mas Yuri diz que não sairá sem agir. Então, Godot pede que, se algo ocorrer, ele pense nele o máximo possível para que possa chegar até 1000. Quando Atena chega até Yuri, ele tenta se defender com uma barreira, mas Atena a destrói facilmente e pede que ele entregue o Gorgoneion. Vendo que Yuri não quer ceder ao seu pedido, ela o ataca, mas nesse momento Liliana aparece e interrompe o ataque com sua espada. A diferença de poder é tão grande que Liliana e Yuri são lançadas pelos ares. Yuri tenta se levantar e percebe que o Gorgoneion caiu, mas assim que vê onde Atena está, ele é derrubado. Ela aceita, então Atena invoca seu verdadeiro poder e se transforma para alcançar sua força total. Yuri, quase desmaiando, diz que ela ainda deve derrotar alguém, e ao gritar o nome de Godot, ele aparece para segurá-la antes que caia. Isso surpreende Atena, pois Godot reviveu após usar suas palavras de poder. Yuri se alegra ao vê-lo, mas começa a tossir e diz a Atena que foi banhada pelo vento da morte dele ao se transformar. Érica diz a Godot que essa técnica o matou antes, então ele pede que use a espada dourada para salvá-la. Godot invoca a espada e, com palavras de poder, liberta Yuri do veneno. Ele decide derrotar Atena a qualquer custo, e Érica fica feliz com sua mudança de atitude. Antes da luta, ela o beija de novo para lhe dar o conhecimento faltante, enquanto Yuri fica surpreso. Ao completar todo o seu conhecimento sobre Atena, Godot libera todo o poder da espada dourada e começa a lutar contra ela. Atena inicia seus ataques, mas Godot repele todos eles e, em um momento oportuno, ele se afasta dela. Quando Atena acredita que ele está recuando, ela convoca as serpentes para encurralá-lo. É então que Godot deixa claro para ela que não estava fugindo, mas apenas desejava que ela chamasse as serpentes para destruí-las primeiro, enquanto ele contava a Atena toda a sua história. História usando palavras de poder. 1000 antes do poder, Atena não tem escolha senão se defender das espadas douradas com uma barreira divina, mas ela é quebrada por vários ataques de Godot, que, com seu poder, corta a divindade de Atena, tirando-lhe o poder. No entanto, Atena ainda mantém sua verdadeira forma e ataca Godot com sua foice. Ela o informa que sabe que seu poder vem do deus Veredragna, e entende como ele opera. Com a força de luta de Atena, Godot invoca o avatar do cavalo branco para lançar um raio de luz no céu. Atena cria um escudo para bloquear o raio e consegue, vencendo a batalha. No entanto, Godot aproveita a distração de Atena e recebe a lança de Érica, capaz de ferir os deuses. Ele lança contra Atena, fazendo com que ela não consiga manter o escudo levantado e seja atingida pelo poder do cavalo branco de Godot. Ao perceber onde seu poder acertou, ele vê Atena em sua forma normal. Ela pede que ele a termine, mas Godot pede que ele deixe o país e esqueça isso. Isso surpreende Ten, a quem ele diz que é um homem estranho, mas que lembrará o nome dela em seu coração. Érica questiona por que ela foi até o fim e saiu, o que surpreende Godot, que pergunta se ela sabia que tudo isso aconteceria. Ela diz a ele que tudo foi planejado, pois lutando no Japão nenhum outro campeão poderia interferir e assim ele poderia tomar para si os direitos divinos de Atena. Godot pergunta se ela não estava preocupada com o fim do mundo, mas ela esclarece que não estava preocupada porque estava confiante de que ele venceria. Alguns dias depois, Godot está na sala de aula com Érica sentada em seu colo. Nesse instante, Yuri chega e critica Godot por ser tão pervertido na escola, um lugar de aprendizado.
Ele também critica Erika por seu comportamento vergonhoso, mas ela afirma que seu corpo e espada pertencem a Godot. Isso gera uma rivalidade entre elas pela atenção de Godot. E após a escola, Erika usa o treino de beisebol para desafiar Godot, Joe. Sentindo inveja dela, Yuri aceita o desafio. Então Erika explica que ela lançará 3 bolas e só precisa acertar uma para ganhar. Depois que Erika lança a primeira bola, Godot, que é o apanhador, percebe que Yuri tem uma reação muito lenta, então ele tenta ajudá-la e avisa quando ela deve tentar acertar a bola, mas quando Yuri tenta fazer isso, ela acaba acertando Godot. Após o jogo, os meninos se reúnem para almoçar e Yuri oferece uma refeição que preparou para eles. Erika pergunta o que ele busca com Godot e com esse tratamento. Yuri responde que só quer ser uma boa princesa sacerdotisa e ajudá-lo como puder. Erika questiona se ele tem um telefone, pois assim poderia se comunicar mais com Godot e ajudá-lo melhor. Isso deixa Yuri nervosa, pois pensa que ele insinua querer algo mais com Godot, então ela sai correndo. Ele pergunta a Erika o que ela planeja, e ela explica que o sexto sentido de Yuri será muito útil para ele. Ela sugere que ele deveria seguir seu instinto, mas ele deixa claro que será apenas ele e Yuri, mais ninguém, pois se houver mais garotas, ele não se perdoará. Após a escola, Godot decide acompanhar Yuri para comprar um telefone, assim eles poderão se comunicar melhor. No entanto, Yuri percebe algo estranho, alguém parece estar observando-os. Descobrimos que, do lado de fora da loja, Liliana está à espreita, observando-os à distância. Depois de adquirir o celular, Godot dedica tempo a ensinar Yuri a utilizá-lo corretamente, para que ela possa contatá-lo sempre que precisar de algo. Mais tarde, naquela mesma noite, quando Godot chega em casa, ele recebe uma ligação inesperada de outro campeão, chamado Salvatore Doni. Godot pergunta como Salvatore conseguiu seu número, e ele diz que é normal ter o número do melhor amigo. Godot diz que não são amigos, e Salvatore acha ruim ele pensar assim após uma batalha até a morte. Godot pede para não ser incomodado e avisa que vai desligar, mas Salvatore pergunta se ele conhece Terramstal Bob. Godot diz que não, mas Salvatore fala que ele é um velho importante com centenas de lobos. Sob seu comando, ele tem muitos poderes, e o mais importante é que ele está no Japão, então terão que lutar. Isso surpreende Godot, que desliga a ligação, pois Athena não basta, mas agora terá que enfrentar outro Campônio. Em outra cena, Yuri é sequestrado por Liliana e levado a seu mestre Sasha, de Handstall Bob. Ele diz que está entediado porque Athena não está mais lá e não tem com quem lutar, então precisa de sua ajuda. Ele quer que ele invoque um deus herege para lutar contra ele. Portanto, a partir de agora, ela se tornará propriedade dele e o auxiliará a realizar seus desejos. No dia seguinte, sem receber resposta de Yuri, Godot decide ir com Erika até o templo onde ela reside. Lá, ele encontra a Makazu, que informa que aparentemente ela foi sequestrada por Sasha, conhecido como o Rei Demônio da Europa Oriental. Erika fica chocada com a notícia e diz que acha tudo muito surpreendente. A Makazu fala que tem uma ideia do motivo, já que Yuri conheceu Sasha antes, por isso pede ajuda sem hesitar. Wannes Godot se oferece para procurá-la, apesar das dúvidas de Erika sobre o forte oponente, Zweitausendine. Ele menciona que no dia anterior recebeu uma ligação de Salvatore dizendo que era a oportunidade, a visão é perfeita para ele lutar contra Sasha. Ele diz que ela deve enfrentá-lo sozinha, mas Erika avisa que não permitirá que ele lute contra o Duque sem ela. Em outra cena, Yuri lembra o pedido de Sasha. Quando propôs reviver um deus herege, ela recusou, pois seu dever é proteger o país e não poderia invocar um deus que causaria caos. Sasha pergunta se ele resistirá ao pedido dela, e Yuri lhe diz que prefere desistir de sua vida a obedecer. Ele comenta que é uma decisão corajosa e tola, então ele usa seu poder para ressuscitar vários servos mortos para atacá-la. Mas nesse momento, ela começa a ter uma visão dele e comenta que seu poder vem do governante egípcio da morte, Osíris. Isso surpreende Sasha e ela decide deixá-la viver, pois não foi um erro escolhê-la inicialmente. Enquanto isso, Godot e Erika chegam à casa de Sasha, mas são atacados por servos mortos. Após derrotar a maioria, um servo invoca um golem gigante para barrá-los.
Godot pensa em usar o avatar de Javali para vencê-lo, mas Erika pede que não faça isso, pois, sendo um servo, sempre existe uma forma de derrotá-lo. Ela descobre o ponto fraco dele, ataca e finalmente o destroem, seguindo adiante. Liliana, ao lado de Yuri, é informada que Godot entrou na base do Duque, achando que ele quer lutar. Godot e Erika buscam Sasha, tentando eliminar todos os servos. Ela diz que ele deve guardar seus direitos divinos para enfrentar Sasha, pois ele e Erika devem lutar contra Sasha. Ele seria o mais poderoso de todos. Isso não desanima Godot, e assim, os dois continuam a seguir seu caminho em busca do Duque. Quando chegam à sala onde Sasha se encontra, Sasha pede que ele se apresente, pois não o conhece. Godot então se apresenta e menciona que está ali para recuperar seu amigo, e pergunta se Yuri está bem. Ao perceber suas intenções, Sasha diz que, se é isso que ele está procurando, está apenas perdendo seu tempo, já que Yuri pertence a ele agora. Ele diz a ela que é um tesouro raro e valioso que encontrou há 4 anos. Ele menciona que, se ela quer negociar como antes, deveria ter trazido a compensação adequada. Godot fica surpreso com a proposta, mas Sasha esclarece que está apenas buscando uma sacerdotisa para invocar um deus ou um deus para enfrentá-lo. Erika fala com Godot e menciona que ela deveria considerar a sugestão de seu amigo Salvatore. Isso chama a atenção de Sasha, que se apresenta como sucessora da família Blunder. Ela conta que Godot e Salvatore duelaram e empataram, tornando-se próximos. No dia anterior, Salvatore sugeriu que lutassem contra o Duque Sasha para mostrar aos velhos as desvantagens da idade. Embora Godot negue, Sasha se irrita e pergunta se ele matou Athena. Godot diz que não a matou, mas a derrotou e expulsou do país para evitar mais caos. Sasha diz que planejava caçá-la e lembra que, anos atrás, tentou eliminar um deus herege, mas Salvatore o roubou. Agora, Godot lhe tira a presa de novo, o que ele vê como humilhação, tanto que quer sua cabeça, mas está tão furioso que quer matá-lo. O Duque, sendo um rei gentil, lhe dará a chance de escolher. Nesse momento, ele faz Yuri aparecer com Liliana. Sasha sugere um jogo entre os campeões. Ele deve levar Yuri e se esconder onde quiser. Se conseguir evitá-lo até o amanhecer, ganhará o jogo e terá uma vantagem de 30 minutos. Enquanto fogem de carro, Erika lembra Godot que nada será resolvido se ele não enfrentar Sasha. Ele é muito claro sobre isso e pergunta a ela se não existe alguém que tenha informações suficientes sobre Sasha, que possa usar esse conhecimento para destruir seus direitos divinos. No entanto, ela responde que as únicas pessoas que o investigaram começaram a fazer isso muito tempo depois que ele já havia se tornado um assassino de deuses. Yuri os interrompe e pede que a deixem ir, pois o Duque só a quer de volta. Se ela retornar para ele, tudo se resolverá e ninguém se machucará, já que o Duque deseja apenas que ela seja uma assassina de deuses. Ela o auxilia em um ritual. Erika interrompe e diz que ela é mentirosa, pois o ritual que fez há 4 anos tornou-se famoso. Naquela época, ela conseguiu sacrificar 30 pessoas para invocar um deus 1000. Quase todos lá tinham problemas psicológicos graves. A única razão pela qual Yuri sobreviveu foi por ser muito talentosa ou por sorte. Então nada garante que algo não acontecerá agora. Yuri diz que não há outro jeito, mas então um alarme soa, e Ariana menciona que o prazo de 30 minutos dado pelo Duque já acabou. De repente, Erika vê alguns lobos o seguindo, e pede a Ariana para acelerar para que Sveitausenden não os alcance. Mesmo que Yuri peça para deixá-la, Godot deixa claro que não farão isso, pois ele derrotará o Duque Sasha. Ele fala para ela que caso a amiga dela precise de alguma ajuda, ele não vai hesitar em entrar em contato, e então devolve o telefone para ela. Observando que os lobos já estão se aproximando rapidamente, Erika pede para Ariana deixá-los em um local aberto. Eles chegam ao edifício do comitê de compilação e os lobos os alcançam. Então Erika começa a lutar ferozmente contra eles para que Godot possa manter seus poderes. Após Erika conseguir derrotar todos os lobos em um redemoinho poderoso, Sasha finalmente aparece. Ele pergunta diretamente a Godot se ele está preparado para perder. Mas Godot responde que não perderá a batalha.
Isso faz com que Sasha convoque uma série de servos, que foram grandes guerreiros em sua época. Erika percebe que não será fácil derrotá-los, e por isso, Godot decide atacá-lo convocando o avatar do cavalo branco. Isso queima um grande número de servos, mas quando atinge Sasha, ele se transforma em um lobisomem, absorvendo todas as chamas do cavalo. Os meninos ficam surpresos com a situação, enquanto Sasha zomba de Godot, perguntando se é tudo o que ele pode fazer. O homem que lutou com Salvatore mostra que poderia revidar, mas isso também destruiria Yuri, então manda seus servos para eliminá-lo. Godot pensa em usar outro avatar, mas ao perceber que desconhece as habilidades de seu oponente, Zweitausendine. Por isso, ela assume o avatar de pássaro caçador para escapar com Yuri, e antes disso, pede a Erika para se reagrupar em outro lugar. Após mais algumas batalhas, Erika usa seus poderes para tentar fugir dos servos, derrotando os que encontra. Durante sua fuga, Erika encontra Liliana. Liliana diz que não é comum ela evitar lutas, então propõe resolver isso com um duelo. Por outro lado, quando Godot chega a um local seguro com Yuri, ele sofre por usar a habilidade de pássaro caçador por tanto tempo. Yuri tenta curá-lo com seus poderes, mas não afeta Godot, que explica que seu corpo não reage à magia comum. A única exceção é quando a magia é injetada diretamente nele, o que faz Yuri lembrar do beijo que lhe deu. Erika percebe que era isso que fazia na época e entende que não pode ajudar Godot com magia. Liliana começa a massagear o peito dele, dizendo que sua mãe fazia isso quando ela era pequena para aliviar dores. Quando a dor de Godot diminui um pouco, Zweitausendine fala para Yuri que precisam cuidar do lobo que Sasha usa. Yuri responde que não sabe o que era aquilo, mas então tem uma visão através de seu sexto sentido, vendo o motivo da transformação. Godot percebe isso e tenta perguntar a ela o que viu, mas são interrompidos por Amakazu, que chega para avisar que Erika está em perigo. Enquanto Erika luta, ela pergunta a Liliana por que serve ao Duque voluntariamente, já que a conhece bem e sabe que ela não aceitaria isso facilmente. Liliana responde que a culpa é dela, pois após seduzir Godot, seu avô a forçou a se tornar esposa de um rei, e por isso ela volta para a casa do Duque. Elas estão prestes a atacar, mas Yuri interrompe e pede que parem. Ela lembra Liliana que há 4 anos sofreram pelo egoísmo do Duque e agora ela o ajuda, o que é inaceitável. Yuri pede que se junte a eles, pois Godot a aceitaria, mas Liliana se recusa. De repente, por causa dos ventos fortes, uma placa voa em direção a Yuri, mas Liliana a destrói antes de atingi-la. Yuri lhe agradece, mas Liliana responde que ele não fez nada para merecer sua gratidão. Ela deixa claro que ele é um cavalheiro orgulhoso e nunca mudaria sua lealdade. Então, ele ataca Erika. Mas antes de acertá-la, Erika começa a recitar algumas frases bastante familiares para Liliana e Liliana para. Ela lhe pergunta como ela sabe sobre o romance que escreveu e Erika lhe diz que se ela respeitar a amizade delas de agora em diante, ela esquecerá o que leu naquele caderno. Liliana ameaça matar Erika, mas ela avisa que, se isso acontecer, todos saberão através de seu testamento, fazendo Liliana desistir da luta. Godot pede a Yuri que conte a Erika o que ele percebeu sobre o Duque com seu sexto sentido. Quando o Duque tenta mandar seus lobos atrás dos meninos, Godot surge e diz que não precisam mais procurá-los. Sasha fica surpreso ao ver Liliana com Godot e as meninas. Ele pergunta se ela mudou de lado. Liliana responde que está oficialmente renunciando à sua posição a partir de agora. Godot deixa claro que não permitirá que ela toque em nenhuma das meninas. Sasha faz ele perceber que é ingênuo demais para se importar com elas. Então, ela se transforma novamente em lobisomem para atacá-lo. Antes da luta começar, Erika se aproxima de Godot e o beija, compartilhando as informações que tem sobre o Duque. Graças a isso, Godot usa sua espada dourada contra Apolo. Ao ver a ativação total da espada, o Duque fica impressionado e manda seus lobos atacarem Ipunta. Os lobos são eliminados pelas espadas de Godot, e Sasha percebe que sua habilidade pode destruir o direito divino de um deus. Mesmo assim, ele ataca Godot, mas Godot o perfura com uma lança de espadas douradas. Isso fere Sasha, mas ele se cura, sorri
e pergunta a Godot se seu poder pode destruir direitos divinos que não são de Apolo. Então, ele levanta seus servos para lutar contra Godot. Erika e Liliana o defendem dos servos, enquanto Yuri lamenta não poder ajudar. De repente, Yuri tem uma visão com seu sexto sentido e vê a origem das habilidades de Apolo. Então ele pede a Godot para usar sua espada novamente, pois Apolo e Osíris compartilham uma divindade semelhante. Godot não hesita e ativa o poder da espada, mas ela não funciona corretamente. Sasha percebe que essa é a fraqueza do poder de Godot, já que seu direito divino tem restrições. Erika explica a Yuri que Godot não conhece bem Osíris, deixando apenas uma opção para ela. Vendo a situação em que se encontram, Yuri não tem escolha a não ser correr até Godot e beijá-lo para compartilhar seu conhecimento. Depois de ter conhecimento suficiente, Godot mais uma vez ativa o poder de sua espada dourada e começa a destruir todos os servos do Duque. Com isso, Godot consegue destruir a divindade de Osíris e Apolo do Duque. Embora isso ainda não seja suficiente, ele aproveita as habilidades da divindade do clima e lança Godot pelo ar, fazendo-o bater em uma parede. Sasha então o ataca com raios que descem do céu, e Godot começa a se esquivar. Quando as meninas tentam ajudar, Sasha as repele, afirmando que é uma batalha entre reis e não permitirá interferências. Ele lança outro raio, mas Godot o bloqueia com a espada, embora a força seja tão grande que a espada é lançada longe. Quando Sasha o ataca novamente, Godot usa um de seus avatares, com o qual também pode controlar os raios, e contra-ataca o Duque. Erika percebe que é a primeira vez que ela vê esse avatar, que é o do bode, que invoca raios e une os corações das pessoas. Isso perturba o Duque, que prepara seu golpe final, mas antes de usá-lo, as meninas se aproximam de Godot e lhe dão seu poder. Graças ao poder também de todos os servos do Duque, Godot consegue parar seu ataque facilmente. Devido a esse grande poder, ele lança um grande raio em direção a Sasha, que não consegue detê-lo. Quando finalmente parece que o Duque está derrotado, ele se levanta e diz a Godot que a terceira rodada está prestes a começar, pouco antes de atacar novamente. A cidade amanhece, o que faz com que Godot vença o jogo proposto pela dupla de Mil. Ele não tem escolha a não ser declarar Godot vencedor e, após avisá-la que lutarão novamente, desaparece em um redemoinho. De repente, Yuri desmaia e Godot a segura. Liliana explica que a cabra absorve não só a vontade, mas também a força vital das pessoas. Vendo isso, Erika finge estar mal, mas quando Godot chega perto, ela o abraça e começa a beijá-lo, enquanto Yuri tenta impedir. Quando chegam as férias escolares, Erika propõe a Godot que eles façam uma viagem juntos para compartilhar mais. Eles passam os próximos dias juntos na praia, apesar do desconforto de Godot com as provocações das garotas. Quando a noite cai, Godot foge do local onde estão hospedados, mas enquanto caminha, encontra Athena. Ele pergunta o que ela está fazendo ali, mas Athena responde que foi ele quem foi ao território deles. Ela explica que não quer lutar com ele, pois sabe que ele não está em sua melhor forma e menciona uma grande batalha futura. Por isso, decidiu vê-lo e quer brincar um pouco, então pede que ele vá com ela. Os dois partem de barco e quando Godot pergunta o destino, ela diz que o vento os guiará. Eles vão para Nápoles, de onde um feixe de luz verde se espalha pelo céu. Em outra cena, descobrimos que foi Salvatore que procurou o selo da deusa Hera naquela aldeia e o destruiu, apesar dos avisos de Liliana. Após a quebra do selo, um enorme dragão surgiu e começou a voar por ali. Enquanto isso, Athena e Godot avistam a criatura à distância. E ela explica que o dragão não é apenas uma fera divina, mas que um deus problemático desceu e atraiu esse poder para si. Liliana começa a seguir o dragão, mas o vê sendo derrubado do ar, então corre para ver o que aconteceu. Quando chega ao local, ela encontra um deus que se apresenta como Perseu, o lendário matador de dragões. Ele se prepara para atacar o dragão, mas Liliana pede que ele não o faça, pois a fera nasceu da energia da terra. Por esse motivo, se ele o matar, há uma chance de que a vitalidade da terra desapareça.
Apesar do pedido dela, Perseu se recusa a aceitá-lo, pois matar dragões é um dever já determinado pela sua natureza, e ele não permitirá que ninguém o impeça de cumprir essa missão. Perseu inicia o ataque ao dragão, ferindo-o gravemente. No entanto, quando ele tenta desferir o golpe final, Atena aparece e interrompe o ataque. Liliana percebe que é Atena, e ao se virar, vê Godot. Então, ela o acusa de ter trazido a deusa para aquele lugar. Ele explica que não foi culpa dele. Atena o levou até lá. Atena diz a Perseu que a entristece ver um deus que acha produtivo atormentar um simples drama. Então, ela absorve o poder do dragão e se prepara para lutar com Perseu. Mas são interrompidos por Godot, que pede que não lutem ali. Perseu, ao vê-lo, percebe que ele não é um humano comum, mas sim um assassino de deuses. Portanto, também é seu inimigo. Atena aproveita a situação para se retirar da batalha e deixar Perseu lutar com Godot, pois também queria entretê-lo mais. Liliana usa seu poder para pegar Godot e fugir o mais longe possível, mas ele pergunta se ela não vai destruir Elus. Ela explica que o espírito de luta de Perseu está concentrado em combatê-lo. Então, eles precisam ganhar tempo. Quando estão a salvo, Godot pergunta a ela por que isso está acontecendo, e ela lhe conta o que Salvatore fez. Liliana faz Godot ver que precisam de um plano para se livrar de Perseu rapidamente. Godot explica que, para usar o poder das espadas de ouro, precisa saber muito sobre o deus adversário. Ele diz que pode usar magia para fornecer informações, mas esclarece que magia comum não funciona no campeão. Menciona uma solução, mas hesita em pedir. Com a insistência de Liliana, revela que a única forma é com um beijo. Ao ouvir isso, Liliana fica ruborizada, pois jamais imaginou que essa poderia ser a solução. De repente, eles são surpreendidos por Perseu, que chega ao local onde eles estão voando em uma cola. Liliana faz com que ele veja que mesmo que não possa se comportar de maneira ousada e beijá-lo, ela lutará ao lado dele contra Perseu. Ela tenta atacar Perseu, mas ele defende seu ataque com facilidade. Então, Godot decide usar o avatar Javali para atacá-lo. Mesmo podendo aproveitar isso para tentar escapar com Liliana, Perseu o segue. Com Pégasus. Perto deles, usa uma habilidade para selar o direito divino de Godot. Perseu ataca com seu arco. Então, Godot tenta fugir com seu avatar de pássaro caçador. Porém, após avançar um pouco, Perseu sela esse poder também, e com uma flecha certeira, perfura o peito de Godot. Mesmo derrotado, Perseu está inquieto e tenta atacá-lo de novo, mas Liliana o impede. Ela implora para que ele não profane o corpo de Godot. Contudo, Perseu permanece decidido a lançar mais uma flecha. Nesse instante, Atena surge atrás de Perseu e o ataca. Ela solicita que ele permita que Godot descanse, para que ele tenha a chance de se recuperar. Perseu acha essa informação bastante interessante e decide partir, mas não sem antes mencionar que, quando Godot estiver recuperado, eles se encontrarão novamente para outra batalha. Após um tempo, Godot desperta em uma cama, com Liliana ao lado, reclamando por ele não ter contado que poderia reviver. Liliana diz que se sente um pouco culpada, pois se o tivesse beijado antes da luta, poderia ter vencido com o conhecimento de Perseu. Karen, uma aprendiz de bruxa da Cruz de Bronze Negro, os interrompe. Ela menciona a Godot que Liliana cuidou dele a noite toda e diz que espera que ela vá até ele. Algo mais da parte dela. Liliana cora ao ouvir isso, mas, sem pensar, começa a se despir, surpreendendo Godot, que pede para ela parar. Enquanto isso, Érica e as meninas percebem que todos os dispositivos eletrônicos pararam de funcionar, impossibilitando a comunicação com Godot. Após Godot esclarecer tudo com Liliana, eles começam a buscar uma maneira de derrotar Perseu. Embora Liliana procure pistas sobre por que Perseu pode selar os direitos divinos de Godot, não encontra respostas claras. Godot começa a se perguntar onde está Érica e por que não consegue falar com ela. Karen pede a Godot que as deixe em paz e tenta convencer Liliana a aproveitar a chance, pois, sem as outras garotas, ela pode conquistar o coração de Godot e fazê-lo se juntar à Cruz de Bronze. Preto. Liliana cora ao imaginar isso, mas sai da cena dizendo que precisa descansar. Enquanto isso, Godot está na varanda e encontra um livro em outro idioma, que ele lê graças ao que aprendeu com Érica. Ele percebe que é uma história de amor e se pergunta quem a escreveu. Nesse instante,
Liliana surge atrás dele e, ao ver que ele leu seu livro, fica envergonhada e começa a ameaçá-lo, tudo em detrimento de sua vida. Isso porque esse é seu segredo mais precioso. Godot, percebendo sua atitude, começa a se desculpar para que ela não o machuque. Nesse instante, são interrompidos por Athena, que aparece ao lado dele para verificar se Godot já estava totalmente recuperado. Ele aproveita para perguntar o que ela sabe sobre Perseu e por que ele pode selar seus poderes. Athena inicialmente se recusa a responder, mas depois muda de ideia e pede que ele faça algo em troca. Quando Godot está prestes a aceitar, Liliana o interrompe e responde a Athena que não aceitarão a proposta. Athena diz que sem algo em troca, não poderá contar nada, mas se mudarem de ideia, podem procurá-la. Os meninos saem e, caminhando, Godot pergunta a Liliana por que não aceitou. Ela diz que agir precipitadamente poderia trazer problemas, pois aceitar a proposta de um deus herege sem pensar pode ser fatal. Nessa noite, eles voltam para buscar pistas de Perseu, mas Liliana está distraída pensando em Godot. Ela decide dar chá com sonífero a Godot e ir até Athena oferecer ajuda em troca de informações sobre Perseu. Na casa de Athena, Liliana se oferece para lutar ao lado dela por conhecimento de Perseu. Athena recita palavras de poder, dando a Liliana uma visão de Perseu, que então aparece. Ele se aproxima e deixa claro que ainda não sabe se a deixará ir ou se a punirá por desrespeitar um deus. De repente, Godot surge e pede que ele não faça nada com Liliana, e ao se oferecer para lutar com ela, ele a dissuade. Por isso, Athena dá mais informações sobre Perseu e Liliana, percebendo que ele não é um deus grego. Antes de partir, Athena lembra a Godot que se encontrarão novamente após sua batalha com Perseu. Em outra cena, revela-se que Salvatore usou sua divindade para cancelar a tecnologia na ilha onde as garotas estão. Ele foi até lá para amarrá-las, impedindo-as de intervir na luta de Godot, acreditando que lutar sozinho tornará Godot mais forte. Antes de Godot voltar a descansar, ele recebe uma mensagem de Perseu, convocando-o para lutar no local mais distinto da cidade. Godot vai à praça onde Perseu o convocou. Ao chegar, percebe que Perseu reuniu uma multidão para chamar a atenção. Após algumas palavras ao público, os dois começam a lutar diante de todos, e Godot usa o avatar do touro para atacar. Em outra cena, mostra-se que antes da batalha, Karen tentou convencer Liliana a passar o conhecimento a Godot com um beijo, mas o constrangimento a impediu de aceitar. Por essa razão, Godot fugiu para ir sozinho à batalha. No entanto, antes que ele pudesse chegar ao local, Liliana o alcançou. Ela perguntou por quê. Se ele realmente deseja vencer a luta, não ordena que ela compartilhe seu conhecimento com um beijo. Godot se recusa a fazer isso, pois não quer se tornar como os outros reis, e não deseja tratar Liliana da mesma forma que o duque fez. Ao retornar à luta, Godot tenta atacar Perseu usando suas habilidades, mas Perseu desvia facilmente. Então, ele usa suas habilidades para selar os poderes de Godot e acerta uma flecha com precisão. Godot é lançado pela força da flecha e se choca contra um prédio. Liliana, observando de longe, corre para ajudá-lo. Quando o alcança, diz que ele não sofreu nada, pois se protegeu com o braço. Ele explica que, mesmo com seus poderes selados, não desistirá de vencer a batalha contra 1000 pessoas. Vendo sua bravura, Liliana decide ajudá-lo, compartilhando seu conhecimento, e corre para beijá-lo. Após um beijo apaixonado, ela usa seu poder para transferir seu conhecimento sobre Perseu. Com todo o conhecimento, Godot ataca Perseu com as espadas douradas, mostrando que agora lutará a sério. Perseu o ataca, mas ele revida e, enquanto recita palavras de poder, conta a história de Perseu. Ele compreende que não é um deus grego, mas sim o antigo deus romano chamado Mitra, a divindade do sol. Godot invoca uma espada dourada gigante e com ela ataca Perseu. Perseu tenta se defender com um tiro de seu arco, mas o poder de Godot é tão intenso que ele acaba eliminando o poder de Mitra que reside no arco de Perseu. Perseu então o parabeniza por sua conquista, mas logo invoca uma espada e começa a atacá-lo, causando-lhe ferimentos.
No entanto, ao remover os poderes de Mitra, Godot consegue usar seus avatares novamente e responder ao ataque de Perseu. Liliana corre para verificar Godot, mas nesse momento Perseu chega e, vendo a intenção dela de defendê-lo, usa seus poderes para controlá-la. Perseu faz com que ela comece a atacar Godot com sua espada, então ele se esquiva de seus ataques. Quando ele tenta tirá-la de seu transe, ela invoca um arco, e quando está prestes a atirar, Godot grita. Ela chama seu nome e muda de direção, fazendo uma flecha atingir Perseu. Godot pede a Liliana que ataque Perseu com o arco enquanto ele o distrai. Eles lutam de novo, e aproveitando uma distração, Liliana acerta Perseu com uma flecha, prendendo-o num pilar. Antes de se libertar, Godot o atinge para imobilizá-lo e usa o avatar do javali para atacá-lo. Graças a esse ataque, Godot consegue derrotar Perseu, mas depois de usar tantas habilidades juntas, ele desmaia. Liliana corre para ajudá-lo e, quando o vê no chão, tenta curá-lo com um beijo, mas antes disso, Athena aparece e a interrompe. Ela o parabeniza por ter vencido a batalha e, sem hesitar, se aproxima de Godot para curá-lo com um beijo, o que deixa Liliana surpresa, já que ela não conseguiu fazer isso, e antes de Athena ir embora, ela o avisa que voltará para vê-lo novamente. Em outra cena vemos que, apesar do ataque, Perseu sobrevive, mas atrás dele surge uma garota semelhante a Athena, que o ataca e diz ser a serpente contra o céu, então o elimina devorando-o. Dias depois, os meninos voltam à escola, e durante o almoço, Shizuka reclama com Godot por trazer outra garota após as férias, pois, após o ocorrido, Liliana foi com eles ao Japão e também começou a frequentar a escola. Godot e Liliana frequentam a mesma escola. Após as aulas, Godot acompanha Liliana até o clube de chá. Lá, ele encontra Yuri com outra garota chamada Sveitausendine. Ela se apresenta como Anna Seichwin. Fazendo uma reverência, Anna diz que está honrada com a chance de trabalhar para ele como sua nova empregada, caso ele deseje. Godot responde que aceita a oferta e agradece a gentileza. No entanto, nesse instante, Anna se levanta e revela que estava apenas brincando, explicando que sabe que não deve falar com ele dessa forma. E ela só queria cumprimentá-lo, pois foi escolhida para casar com ele. Ao lado de Yuri, Godot pergunta quem decidiu que ela seria sua esposa. Ian explica que é uma imposição, mas não precisa ser oficial, pois sabe que ela tem 3 amantes. Isso intriga Godot, que esclarece que não é verdade, mas ela menciona Yuri, Erika e Liliana. Ele responde que são apenas amigas, mas percebe que essa resposta pode ter magoado as meninas. Liliana os interrompe e pergunta a Anna por que ela quer perturbar a vida pacífica de seu mestre, e ela responde que só queria esclarecer as coisas. De repente, Erika aparece, e Anna lhe diz que está feliz por ver a principal candidata à esposa de Godot, então pede que ela vá conversar em outro lugar. Erika concorda e diz aos rapazes que só falarão de política para mantê-los calmos. Após a conversa, os rapazes se encontram fora da escola. Godot os convida para almoçar em sua casa, mas ninguém aceita. No dia seguinte na escola, Erika percebe um comportamento estranho em Liliana e John. Então, ela se encontra com Godot para perguntar o que houve. Quando ele explica a situação, ela o convida para um encontro, e ele aceita após tudo o que aconteceu. Naquela noite, enquanto Erika se prepara para o encontro, ela planeja ajudar as meninas a resolverem as coisas com Godot. Ela vai ao encontro com Godot e passam a noite juntos. No fim, menciona que quer ir a outro lugar. Ela o leva ao local da primeira vitória juntos e o faz perceber que não é certo ver quem o ajudou a vencer como apenas amigos, pois se ele for descuidado, pode ao menos fazer algo a respeito. Ele deve dizer o que as garotas querem ouvir. Godot pede desculpas e pergunta se ela não tem problemas com o fato de ele ser descuidado e indiscreto. Ela responde que, quando aceitou o amor dele, parou de se importar com as palavras, mas sabe que será a única a ouvir uma serenata de um campeão. Nesse momento, Anna aparece e pede desculpas a Godot por interrompê-lo, mas menciona que ele tinha algo planejado com Erika. Ele se surpreende ao ouvir isso e pergunta o que ela quer dizer. Anna explica que tem uma disputa com Erika. Erika diz a Godot que isso não é verdade, mas esclarece que será uma batalha sem intervenção masculina.
Enquanto isso, Yuri, em seu templo com Liliana, tem uma visão e ambos fogem para encontrá-los. Enna e Erika começam a lutar. Então Godot pergunta o motivo da batalha. Erika diz a ele que a luta é porque Enna quer eliminá-la e torná-la a futura esposa do rei. Enna explica que, embora isso não seja importante para ele, um rei japonês deve ter amantes japonesas. Apesar disso, quando elas tentam se atacar novamente, Godot se coloca entre elas e pede que parem a briga. Ele deixa claro que não permitirá que ninguém se machuque se não for necessário e pede que eles guardem suas espadas. No entanto, ao reagir a Alex, ela menciona que agora não quer mais perder a batalha e começa a canalizar um poder divino em seu corpo. Erika comenta com Godot que isso se chama Advent Mage, um poder ainda mais raro que o de Yuri. Enna tenta atacar Erika novamente, mas Godot se aproxima e a impede, pegando sua espada. Isso faz surgir um portal no chão, sugando Godot, deixando Erika chateada. Ela ataca Anna e pergunta onde Godot foi, mas Anna diz que talvez seu avô o levou ao mundo intermediário. Enna diz que seu avô era Haya Susanoo Uonomikoto e sua espada é a Mano Murakumo. Erika lembra que o mundo intermediário é a fronteira entre vida e morte, então sabe que Godot ainda está lá. Por isso, decide entrar no portal criado pela espada de Enna e a segue até o mundo intermediário. Godot surge em um mundo estranho, um pouco tonto e desorientado. Enquanto anda, encontra uma casa de onde uma voz o convida a entrar. Lá dentro, ele encontra um homem que se apresenta como Haya Susanoo Uonomikoto, o guardião de Enna no mundo intermediário. Enna e Erika continuam lutando, mas Erika parece cada vez mais cansada, o que permite a Enna mostrar superioridade e começar a vencer a luta. Enquanto isso, Susanoo diz a Godot que não é um deus herege, pois se cansou de vagar sem rumo na superfície. Então, ele se retirou para o mundo intermediário. Godot pergunta o que ele quer dizer com isso. Susanoo comenta que ele deveria saber, já que é um assassino de deuses, acreditando que sua guardiã Pandora o convocou. Ao ouvir o nome, Godot tem lembranças vagas, mas sente dor de cabeça. Susanoo explica que talvez ela não o tenha levado corretamente ao Netherworld. Por isso, ele tem dificuldades de lembrar. Godot começa a reunir muitos recursos do submundo e, de repente, ativa o poder da sua espada dourada. Ele pergunta onde está Erika, e Susanoo responde que ela está se divertindo com ele. E, mostrando uma imagem do que ocorre, comenta que Enna foi possuída pela espada Ama no Murakumo. Godot, ao perceber que Erika está em perigo de vida, ameaça Susanoo e exige que ele revele o paradeiro delas, para que possa salvar Erika e também Enna. Susanoo informa que, para chegar até onde ela está, basta pensar nela, e ele estará lá num instante. No entanto, antes disso, os dois precisam resolver uma questão. Erika, sem forças para continuar a luta, de repente vê a espada Ama no Mura começar a se fundir com Enna e se transformar. Por outro lado, Liliana e Yuri continuam procurando os meninos, mas ao chegarem onde eles estavam, não os encontram. Yuri então tem uma visão e percebe que eles estão no mundo intermediário, mas não sabe como tirá-los. Amakazu aparece e menciona que pode ajudar a trazer Godot de volta, pois coisas estranhas estão acontecendo no imundo. No mundo intermediário, Enna tenta atacar Erika de novo, mas Godot surge nesse momento. Godot ouve Mizu e a carrega. Ele pergunta quem ela é. Enna diz ser a Mano Murakumo, pois o corpo agora é dele. Tenta atacar Godot, mas ele usa o poder da espada dourada, conhecendo Murakuma. Ao perceber que Godot usa palavras de poder para cortar um deus e que o corpo de Enna foi danificado, Murakumo decide fugir por um portal. Godot tenta impedi-lo, mas Murakumo menciona que ele deve se preocupar com Erika. Godot percebe que ela está muito fraca e comenta que eles deveriam ir à casa de Susanoo, mas ela lhe diz que é uma má ideia visitar um deus sem sua espada. Godot ouve Mizu e a carrega. Depois tenta se transportar para a casa do Susanoo, mas depois de várias tentativas não consegue chegar ao lugar certo. Ao perceber que Erika está ainda mais debilitada e sem forças, ela não consegue se transportar novamente. Ela diz a ele que não suporta mais essa situação. Ele, então, pede a ela um beijo antes de morrer. Erika faz com que ele entenda que, em uma situação como essa, a única coisa que ela deseja é um beijo da pessoa que ama verdadeiramente.
Godot a repreende, argumentando que é absurdo ela continuar dizendo isso mesmo em uma circunstância tão crítica. No entanto, Erika insiste que não está mentindo, pois ele é realmente a pessoa que ela ama de verdade. Ela tem essa certeza desde a primeira vez que o viu. Isso leva Godot a beijá-la apaixonadamente, pensando que não quer perder. Com esse pensamento, ele ativa o avatar da adolescente, o único que faltava. Com esse poder, ele cura Erika, mas precisa injetá-lo nela, beijando-a cada vez mais até que ela esteja curada. Em outra cena, Yuri e Liliana tentam abrir um portal para resgatar os meninos, mas, antes de conseguirem, Athena as interrompe. Ela tenta evitá-lo e começa a atacá-los. No mundo intermediário, Murakumo, em nova forma, encontra os meninos. Quando Godot vai enfrentá-lo, Erika pede que ele deixe tudo com ela. Mesmo preocupado, Godot ouve quando ela diz que está bem e pode lutar, pois recebeu sua proteção divina. Então, Erika ataca Murakuma, mas Murakuma, com poder diferente, consegue feri-lo. Murakuma ataca Godot de novo, mas Erika o protege, e ele usa um avatar para aparecer ao lado dele. Lá, ele consegue separar Ena do corpo de Murakuma, fazendo ambos caírem no chão. Quando Godot tenta se levantar, percebe que ela está nua sobre ele. Ambos ficam envergonhados, mas Ena usa magia para se vestir e agradece a Godot por salvá-la. Erika pede que eles foquem em derrotar Murakumo primeiro. No entanto, nesse instante, ouvem um grande rugido e, ao olharem para o céu, veem uma rachadura. De repente, todos surgem no mundo normal e observam Murakumo sendo absorvido por trás. Contudo, logo abaixo dela, aparece a verdadeira Athena. Então, Godot percebe que foi Metis quem absorveu Murakuma. Liliana pergunta a Godot se ele se refere àquela que foi a primeira esposa de Zeus e mãe de Athena. Godot responde que sim, pois no mundo intermediário, Susanoo contou sobre ela e que é uma deusa serpente. São deusas que controlam o submundo, sendo deuses da morte e escuridão, com a missão de absorver o céu e enviar tudo à escuridão. Yuri percebe então que não era Athena da profecia, mas Metis, pois se assumir sua forma verdadeira, levará o mundo à escuridão. Metis invoca a espada Murakumo e ataca Godot, mas Athena o salva antes do golpe, empurrando-o. Erika pede a Godot para fugir com Athena, pois se Metis a absorver, o mundo acabará. Godot quer lutar, mas Erika lembra que ele já usou o poder da espada dourada e precisa recuperar suas forças. Erika, Liliana e Ana pedem que ele vá enquanto elas enfrentam Metis. Nesse momento, Amakazu chega no carro e pede que ele entre para ajudá-los a fugir. Godot decide ir embora com Athena e quando espera Yuri entrar no veículo, Yuri fecha a porta e lhe diz que ele não pode fugir, deixando as meninas sozinhas. As meninas começam a revidar para dar tempo a Godot e Athena de escapar. Amakazu diz a Godot que eles irão para o Monte Fuji, pois lá há um templo com poder protetor que poderia ajudá-los a esconder sua presença. Athena pergunta a eles se Metis era ela mesma ou talvez a serpente, pois não se recorda de nada. Amakazu explica que uma parte de Athena está no Gorgoneon e assumiu a forma de sua mãe, por isso eles a chamam assim. Ela quer absorver tudo e trazer destruição ao mundo, mas precisa se unir a Athena para isso. Por isso, acredita que, se Athena não se lembra de nada, é porque Metis levou suas memórias e seus poderes. Ele conversa com Athena quando, de repente, Metis os encontra e ataca de longe. Godot desvia do ataque salvando Athena, e diz a Metis que é pacifista, prometendo que, se libertar o mundo das trevas e voltar para dentro de Athena, ele não será Mil. Metis afirma que será Athena quem se unirá a ela, pois sua vida lhe pertence. Godot responde que, se essa é a decisão dela, então eles lutarão, pois ela escolhe salvar seu amigo. Metis começa a atacá-lo, enquanto Godot tenta usar seus avatares para combatê-la, mas seus poderes não bastam para derrotá-la. Após vários ataques de Metis, Godot é ferido, e quando Athena tenta ajudar, ela também é ferida. Athena aproveita para pegar a arma de Metis e imobilizá-lo, então pede a Godot que ataque. Godot usa um de seus avatares para atacar Metis diretamente, e antes de acertá-la, pede a Athena que se esquive. O esforço é insuficiente, pois não afeta Metis,
que dissipa o fogo e absorve Atena, revelando sua verdadeira forma. Godot diz que não liga para profecias e não desistirá até ser derrotado. De repente, as meninas aparecem e Yuri o beija para compartilhar seu conhecimento sobre Metis. Depois, Ena o beija para compartilhar seu conhecimento, e assim, Godot ativa o poder das espadas douradas. Graças ao conhecimento de Ena, Godot consegue retirar a espada Murakumo de Metis e a devolve ao seu dono. Isso enfurece Metis, que os ataca com seu poder. Porém, Erika e Liliana unem suas forças para repelir o ataque. Liliana se aproxima de Godot para beijá-lo, e quando as espadas mudam de ouro para prata, ela ataca Metis mais uma vez. Metis se cobre com uma proteção divina, mas acaba sendo destruída pelo poder de Godot. Ele inicia a recitação das palavras de poder, narrando a história de Metis, enquanto lança todas as espadas para atacá-la mais uma vez. Metis tenta novamente detê-las com uma barreira divina, mas esta é destruída. Observando a cena, Erika comenta com Godot que, na verdade, eles não precisam de mais conhecimento. Então, ela apenas lhe oferece amor verdadeiro e puro, aproximando-se dele e o beijando. Esse gesto concede a Godot um imenso poder, e após atacar Metis novamente, ele consegue separá-la de Atena. Quando só resta Metis, Godot pede às meninas sua força e usa o avatar de cabra para atacá-la. Depois, usa o avatar javali para derrotá-la, mas Metis reage e destrói o avatar. Ela vê Atena no chão e voa para absorvê-la de novo, mas Godot corre para salvá-la. Antes de chegar, um avatar de Godot ativa e Atena acorda, dizendo que ele demorou muito e o beija. Assim, Godot